Jornal Nova Era. Fatos, opinião e espiritualidade. Jornal Nova Era. Uma ótima tarde para você que está ligado na programação da Rede Boa Nova de Rádio. Ótima tarde a você que nos acompanha pela TV Mundo Maior. Estamos em mais uma edição do Jornal Nova Era, desta sexta-feira. Hoje, dia 12 de julho de 2019. Uma alegria poder chegar até onde você está aí nos acompanhando, até onde você está nos mandando essa energia, esta vibração amorosa que nós sentimos daqui. Gratidão pela sua sintonia, pelo seu carinho para com a programação da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. Você que pode nos acompanhar em 1450M na Grande São Paulo. Você que pode estar aí em Sorocaba nos acompanhando em 1080M, muito obrigada, gratidão. Você que pode estar nos acompanhando pelo aplicativo do celular e também levando a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior para onde você está. Onde você está e para os locais onde você está se dirigindo. Gratidão. Estamos também ao vivo pelo site da tvmundomaior.com.br. Seja bem-vindo e obrigada por estar conosco. Já trazer aqui para o Salve da Tarde, Kátia Pelle, que está hoje aqui conosco. Mais uma vez, Kátia, boa tarde, seja bem-vinda. Sempre. Obrigada, Guilmar. Olá, pessoal, boa tarde. Sextou. Sextou e uma sexta mais quentinha aqui para o sul. Um pouco mais. Um pouco mais. Exatamente. Estamos aí nesta sexta-feira. Daqui a pouquinho teremos também a participação de mais um comentarista, que é o nosso gerente de comunicação FEAL. Estamos aguardando pelo André Marosso. Mas enquanto isso, eu quero trazer para você que nos acompanha, Kátia, compartilho também com você que está aí do outro lado, que este mês de julho estamos com a promoção Caridade pela Mundo Maior Editora. A caridade, sempre muito presente na filosofia espírita, é um sentimento ou uma ação de ajuda a alguém sem a espera de qualquer recompensa. É o ato mais puro de amor ao próximo e uma das principais virtudes que podemos ter. Segundo o apóstolo Paulo, ele mesmo dizia, né? Sem caridade eu nada sou. Maior realização que podemos ter aí com relação ao nosso próximo, agir com caridade. Para te inspirar a ser cada vez mais caridoso, a Mundo Maior, então, neste mês, está com os produtos que trazem como bojo a caridade com desconto de até 30%. Para você saber quais são, é muito fácil. Acesse a página mundomaior.com.br ou ligue para o telefone da Mundo Maior, que é o 49 66 57 75. 0 operadora 11 4966 5775. Mês de julho é o mês da caridade, com promoção de até 30% pela Mundo Maior Editora. Vamos trazer aqui o resumo de notícias dos principais jornais do país nesta sexta-feira. Eu quero já agradecer o apoio técnico do Marcos Magrini, do Jefferson Silva e do Boris Maciel, que nos permitem chegar com voz e imagem até onde você está. E agradeço aqui o apoio da Vera Lúcia, que está administrando o nosso WhatsApp e também atendendo a sua ligação. Então já deixo trazer o telefone que você conhece, é o 0800 979 5011 e o nosso WhatsApp é o 0 operadora 11 99643 3827. 99643 3827. Fique sabendo que o presidente Jair Bolsonaro cogita nomear para ser embaixador dos Estados Unidos Eduardo Bolsonaro, o seu filho, e ele diz que está disposto a renunciar ao cargo de deputado para assumir este cargo nos Estados Unidos como embaixador. A Câmara realiza hoje mais um dia de votação nas alterações do texto base da reforma da Previdência. Ontem foi aprovada a mudança que reduz de 20 para 15 anos o tempo de contribuição para homens, igualando ao mínimo estabelecido para mulheres. Deputados também suavizaram as regras para policiais federais e agentes penitenciários e socioeducativos, criando alternativa com idades mínimas menores para eles. Fogo destrói área equivalente a 25 campos de futebol no Espírito Santo. O incêndio pode ter sido criminoso.
Fique sabendo ainda que o ministro do Meio Ambiente da França pode perder o cargo por ostentar jantares com lagostas gigantes para empresários. O governo Macron quer afastar a fama de quem governa para os ricos. O rompimento da barragem Coati, no povoado baiano de Pedro Alexandre, obrigou moradores a abandonar as suas casas. A estrutura cedeu na manhã de ontem, quinta-feira, e as águas chegaram à cidade de São João de Sá, que fica distante 80 quilômetros do local. Este é o resumo das notícias dos principais jornais do país. Quero trazer aqui para o nosso Salve da Tarde, André Marusso. André, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Kátia, Guilmar e os amigos, espectadores e ouvintes. Uma alegria estar aqui. Maravilha. Nós estamos hoje, nesta sexta-feira, tendo aqui um tema muito oportuno para os comentários do André, os comentários da Kátia. Vamos falar a respeito de orgulho. Orgulho na questão onde devemos trabalhar este orgulho para a nossa ascensão espiritual. Hoje vamos trazer uma matéria do jornal O Clarim deste mês de julho que fala sobre tolerância e orgulho versus orgulho. Quando nos consideramos acima de todos, divulgando que temos paciência para aturar as imperfeições alheias, estaríamos habilmente disfarçando o nosso orgulho? Assim começa a matéria do jornal Clarim, que tem a autora Dorothy Jungs Habib, e a pergunta: o que afinal é tolerância? Segundo os dicionários, tolerância é condescendência, é paciência, indulgência, sinônimos de virtudes. Quando o indivíduo se coloca na posição de tolerar algo ou alguém, ele deve observar se realmente ele não está impondo esta tolerância ao próximo por conta dos seus atos e comportamentos. A tolerância deve ser entendida como geradora de paz, pois onde ela existe não há espaço para dissensões e para inimizades. Quando nós trouxemos este tema, tolerância, orgulho, se nós estamos realmente tendo tolerância ou se estamos com o nosso orgulho exacerbado, a nossa intenção, André, Kátia, você que nos acompanha, realmente é olhar para nós. De que forma estamos nos comportando com relação ao nosso próximo? Nós estamos aí, devido à tecnologia, sempre conectados com muitas pessoas. As pessoas colocam as suas opiniões nas redes sociais. De que forma você está recebendo essa informação? Com tolerância? Ou você está aí tendo uma reação ofensiva para com o próximo? Nós gostaríamos de saber a sua opinião. Manda a sua mensagem, mas eu vou começar aqui perguntando para a Kátia. Kátia, para você, afinal, o que é tolerância? Um saco de virtudes. Saco de virtudes vulgarmente, nela cabe um monte de virtudes. Então, eu encaro a tolerância como o nosso processo atual evolutivo. Nós estamos ainda desenvolvendo cada uma dessas virtudes. Tolerância mesmo, nós temos para algumas coisinhas, para outras nem tantos. Por isso, nós vamos tendo a possibilidade, dentro dessas outras virtudes que você falou, desenvolver a tolerância que vai nos trazer um pouco de paz. Então, eu encaro mesmo, eu não tenho tolerância ainda para muitas coisas. Eu sou um ser imperfeito, mas conscientemente... Entra na fila, hein, Kátia? Entra na fila. Exatamente. Conscientemente, estou buscando essas outras virtudes. Algumas eu já angariei, outras eu estou muito longe. Mas a gente vai conscientemente, essa é a beleza e a importância. Tem que ser consciente, para que a gente possa dizer assim, eu conquistei, né? Eu acho que é sempre uma questão de uso da palavra, né? No caso em questão, especialmente em analisando o termo tolerância através da ótica da doutrina dos espíritos, nós podemos dizer que é um degrau para a caridade, né? A gente tolera porque ainda não consegue amar, né? Porque se você simplesmente ama, ponto, você não precisa tolerar, você compreende, né? Compreende a falha da outra criatura e mais do que isso, você não permite que essa falha
te desarmonize. Porque geralmente quando no nosso linguajar a gente fala assim, eu não tolero mais essa pessoa, eu não tolero mais essa situação, é porque nós estamos desarmonizados com aquilo. Que nós entramos naquele processo de tal forma que nós nos ferimos diante daquele processo. Quando, em verdade, o uso mais adequado da palavra, quando nós estivermos no estágio de mais caritativos para conosco e para com o próximo, eu preciso mudar essa situação. Né? Eu preciso... não é eu não tolero mais esse casamento. O que eu posso fazer para melhorar esse casamento? Ou de que forma que eu posso não me ferir com aquilo que não me agrada nesse casamento, né? Essa questão da tolerância, sem dúvida, como disse a nossa irmã Kátia, é um saco de virtudes, né? Entretanto, nós estamos no segundo degrau da escala evolutiva, né? Como você também disse, nós ainda não conseguimos, né? Então, se nós tivermos condições de tolerar sem revidar, já é um grande degrau para o próximo passo, que é o da caridade, né? E quando nós falamos a respeito desta nossa interatividade, estamos aí conectados, redes sociais, são muitas as informações, as próprias notícias nos chegam via Instagram, via Facebook, e logo pela manhã, quando você acessa essa sua ferramenta de tecnologia, você já recebe alguma informação, essa informação já vem com uma opinião, esta opinião, quando traz aí de repente a sua possibilidade de colocar a sua também, por vezes não é entendida ou não é aceita. Então, quando nós falamos sobre esta tolerância, colocando aí em prática no nosso cotidiano, nas nossas ações e relações humanas, temos que ter ainda um cuidado um pouco maior. Você sabe que eu enxergo as redes sociais como uma ferramenta formidável para a gente treinar a tolerância nos mais diversas formas. Por quê? Nós entramos em contato com pessoas mais distantes de outras culturas, de outros costumes, e aprendemos a observar sobre outro ponto de vista. Quando a gente está fazendo isso, a gente está praticando um pouquinho dessa tolerância. É a tolerância social, vamos dizer assim. Porque a gente começa a observar e a entender, e aí a tolerância é entender que o outro tem um ponto de vista diferente por uma série de acontecimentos, por um motivo de viver num local diferente, com culturas diferentes, com religiões diferentes, com entendimentos diferentes. E aí nos proporciona essa oportunidade de aprendizado, de engrandecimento e de tolerância. Apesar de que, algumas vezes, tolerar exige um certo limite, que é o do respeito, né? Nós precisamos tolerar, sim, entender o diferente, e a tolerância nos proporciona isso, você aprender a lidar com o diferente. Quando você aprende a lidar, você passa a respeitar. Eu não preciso pensar igual, eu não preciso entender igual, mas eu preciso dar o direito a ele de se colocar à maneira dele. Então, isso passa a ser um respeito, que é uma das virtudes que está dentro do saco da tolerância, né? Sem dúvida. Muito bem lembrado, essa questão das redes sociais. É uma escola, né? É uma das escolas de Cristo que nós temos, né? Eu diria que a primeira escola de Cristo que nós temos é o ambiente familiar. Ah, né? sim. Sem dúvida. Porque nós não utilizamos as máscaras que nós utilizamos. Eu estou aqui falando para você, existe uma máscara aqui adiante, né? Quando eu estou no trabalho, quando eu estou... Enfim, onde quer que estejamos, nós estamos utilizando máscaras. Dentro do nosso ambiente familiar, as pessoas nos conhecem, né? Eu costumo dizer que em casa, até o cachorrinho sabe quem sou eu, né? Então, é ali que nós teremos condições de, uns com os outros, despidos da nossa máscara, administrar esta questão da tolerância, né? Mas também, muito importante que você disse, há um limite. Por exemplo, não é possível ser tolerante com a violência doméstica, né? Uma mulher que está sendo agredida pelo seu cônjuge, ela não pode ser tolerante com essa situação. Nesse caso, ela tem que passar por degrau acima, o degrau da caridade. E o que é esta caridade?
caridade para com ela, para com o corpo dessa criatura, né? Então é ir às instâncias judiciais, policiais, para salvaguardar a sua vida, e caridade até com o agressor, para evitar que ele faça o mal maior e se comprometa ainda mais com a lei divina. Mas, no geral, especialmente nessa questão das redes sociais, e no ambiente político que nós estamos vivendo, né? As pessoas, o ano passado, elas foram bastante intolerantes uns com os outros, a partir da visão subjetiva que cada uma das criaturas tem, e temos o direito de ter. Olha que maravilha estarmos numa democracia, né? Eu tenho o meu pensamento político, a Kátia tem a dela, a Guiomar tem a dela, e é muito bom a gente poder expressar a nossa visão de mundo, e seria muito bom também que as outras criaturas compreendessem que essa é a nossa visão de mundo. Ainda bem que você usou o tempo verbal correto, seria. Seria. Porque falta tolerância. Você sabe que eu consegui, viu, Kátia? Que legal. Eu consegui, mas assim, teve casos que a gente tem que excluir, né? Que aí passou da tolerância. Exato, né? Esse é o ponto. Aí, até por caridade àquela criatura, você simplesmente exclui. Algumas vezes, sabe o que eu fiz também? Eu escrevi uma resposta bem mal educada, mas eu não enviei, né? Então eu me desaguei ali, né? Tirei do fígado, por assim dizer, apaguei e excluí a criatura, rogando ao Senhor que ela encontre paz na sua vida, né? É uma boa técnica. É uma boa técnica essa. Eu já não, eu mando bala mesmo ainda. Eu só não tenho tamanho, gente, mas ferocidade. Olha, quando nós falamos a respeito de tolerância, vamos aqui trazer uma matéria para ampliar aqui qual é a nossa capacidade de aceitação com a questão da imigração e dos refugiados, pois uma criança migrante morre ou desaparece todos os dias, segundo a ONU. 1.600 crianças migrantes morreram ou desapareceram entre 2014 e 2018, segundo a Organização das Nações Unidas. Ou seja, por dia, um menino ou uma menina perdeu a vida ou desapareceu durante o seu deslocamento. Os números, porém, podem ser ainda maiores, porque, de acordo com organismos internacionais, nem todos os casos são notificados. Uma das principais rotas onde acontecem desaparecimentos e mortes de imigrantes de todas as idades é o Mar Mediterrâneo. É por onde passam milhares de pessoas que deixam a região da África na tentativa de entrar ilegalmente em países da Europa. Para se ter uma ideia, entre 2014 e 2018, como dissemos, segundo a Organização Internacional para as Migrações, cerca de 18 mil migrantes perderam as vidas no Mar Mediterrâneo. É mais da metade dos 32 mil mortos ou desaparecidos no mesmo período. E os restos mortais de quase 2/3 destas vítimas nunca foram recuperados. É uma notícia que nos traz aí um sentimento de tristeza por conta destas mortes, mas é uma realidade que acontece, a questão da migração, a questão do estado de refúgio, que essas pessoas buscam a segurança, buscam liberdade, buscam exercer as suas profissões em outros países e fogem da violência, né, André? Em primeiro lugar, eu acho que nós precisamos levar em consideração por que as nações ricas são nações ricas, né? E nós facilmente chegaremos à conclusão de que boa parte dessa riqueza se deu na exploração de outras nações ao longo dos séculos e milênios, né? Então, a África, por exemplo, ela desde sempre, praticamente, ela é um ambiente de exploração, de escravização, de invasão para retirar riqueza e trazer para as nações hoje mais ricas e industrializadas, né? Se essas nações hoje são ricas e industrializadas, elas devem, de uma certa maneira, para este passado de erros. E agora, estas nações têm a oportunidade, pela bendita lei da reencarnação, de reparar o erro de outrora, acolhendo ao outro, né? Infelizmente, nem todos nós conseguimos. Há um movimento da direita radical
crescente. A Itália tem um governante de ultradireita, os Estados Unidos têm um governante de extrema-direita, o Brasil hoje tem um governante que está muito à direita, né? E outros países da Europa. E esta visão de mundo isolacionista, ela já não é mais possível nos tempos atuais, né? Porque antigamente nós tínhamos condições de erguer nossos condomínios e afastar o agressor, né? Eu estou falando aqui, nossos condomínios aqui é a nossa residência mesmo. Só que uma hora a gente sai de casa. Sim. Uma hora a gente, no percurso, algo pode nos dar, embora o nosso carro, ele é um carro blindado, né? Agora, vamos estender isso para a questão internacional. O mundo globalizado é um mundo que não tem fronteiras de pensamento, né, de filosofia. A digitalização do mundo, ela não permite essa fronteira. E esta inclusão que se dá no campo das ideias entre todos nós, seres terrenos desse momento da encarnação, ela acaba atingindo diretamente nós dentro dos nossos condomínios, né? Então, é direito, sem dúvida nenhuma, do Estado salvaguardar as suas fronteiras, né? Impedir que as pessoas simplesmente venham a invadir essas localidades. Entretanto, quando o direito à vida está ameaçado, e é o caso, por exemplo, no Mediterrâneo, e a Itália está proibindo e até punindo aquelas embarcações que em atitude humanitária acabam aportando muitas vezes na Europa para dar uma oportunidade de vida para os nossos irmãos que vêm da Ásia e da África, isso já passa a ser um crime, né? Então, o que seria, no nosso entendimento, o melhor a se fazer? Acolhe, e aí você, de uma forma organizada, tenta entender qual que é o melhor destino que você pode dar para aquela criatura, né? Isso com uma visão caritativa, de preocupação com outra. E a reencarnação, infelizmente, boa parte das pessoas da Terra intimamente sabem que ela existe, mas não a professam, né, como crença filosófica, ou melhor, como certeza de vida. A reencarnação tem muito a nos ajudar com isso. Sim. Porque o senhor Donald Trump, por exemplo, ele pode, através da reencarnação, entre aspas, temer reencarnar num país da Ásia, né, como o Afeganistão, como o Paquistão, ou algum país da África, ou quem sabe até no México, ali ao lado, doido para poder atravessar o deserto e voltar para os Estados Unidos, né? Então, é essa visão que nós precisamos ter. 1.600 crianças é um número assustador, né? E é preciso que tenhamos um olhar de caridade para com isso. É nesse campo justamente que entra a não tolerância, né? Nós estamos desenvolvendo aqui a questão da tolerância, mas é intolerável esse tipo de situação. E aí seria a caridade, trabalhar, discutir, não apenas fomentar, mas partir para a ação, como bem disse o André, através da reunião desses G20, para que eles possam efetivamente abraçar esses países que sofreram lá no passado esse arranque das suas riquezas. Sofreram. E nós temos, independente de crenças, independente de situação cultural, nós temos a obrigação social de sermos tolerantes com a caridade perante essas pessoas. Nós precisamos desenvolver efetivamente formas de abraçar esses refugiados e levar eles de volta ao país deles com condições lá no país. Não só trazê-los para cá, mas levar uma forma organizada, e aí eu entendo dessa forma organizada, de levar a estes países uma política social, filosófica e até mesmo financeira, onde eles possam se reconstruir enquanto nação. Porque também ficar só recebendo e não dando a oportunidade deles se reconstruírem na sua terra natal é mergulhar e morrer antes de chegar até
à margem. Então, nós precisamos, sim, é um momento de não se tolerar mais isso, mas é um momento de desenvolver alguma maneira de acontecer essa reconstrução desses países. Acho que é um momento também muito positivo essa queda de fronteiras, né? Porque há algumas centenas de anos atrás aí, você ia à África e você explorava a África, você ia à Ásia, você explorava a Ásia e voltava para o seu país. E aquelas criaturas não tinham condições, muitas vezes, de vir se vingar de você na sua terra, né? Hoje em dia isso pode se dar através da tecnologia, né? Hoje em dia, uma passagem de avião não é a coisa mais cara do mundo. Então, esse extremismo que nós estamos experienciando, especialmente na Europa, ele é fruto desta falta de olhar para com a dor do outro, né? Quando estes países começarem a realmente se interessarem em fazer o crescimento do outro, a gente sai dessa situação, né? Por que está todo mundo olhando para o Oriente Médio e ninguém nunca olha para a África, né? Ou quase ninguém olha para a África? Porque no Oriente Médio tem petróleo, né? E isso nos interessa. Entretanto, se nós não olharmos para a África não caminha e esses nossos irmãos têm o direito de buscar uma vida melhor e aí eles vão criar a desarmonia em nosso espaço. Então, melhor seria que nós os ajudássemos, que sejam felizes nas suas terras, até cumprindo com aquilo que nos cabe, que é retornar o bem que essas criaturas nos fizeram, Exato. que essas nações nos fizeram. Não haveria Brasil se não fosse a África. Não haveria. Ou pelo menos nós não seríamos a civilização que nós somos hoje. A mão de obra africana que serviu a este país é que fez dele o país que ele é hoje, né? Qual é o olhar que nós temos para este passado nosso, né? No meio espírita costuma-se dizer que o Brasil não tem karmas coletivos. Eu acho isso uma bobagem e uma mentira e uma falta de pensamento lógico. É uma infantilidade. Uma infantilidade. Primeiro que individualmente todos nós temos... A palavra karma não é a mais acertada, ela vem do sânscrito, né? Mas nós todos estamos, de uma certa forma, comprometidos com a lei divina. Sim. Individualmente, nós temos a nossa bagagem de aprendizado que precisa ser feito e de reparação de erros que também precisam ser feitas. Então, coletivamente, nós temos. E esta nação só cresceu graças, por exemplo, à escravização, à escravidão, né? Esta nação passou por uma guerra extremamente sangrenta, que foi a Guerra do Paraguai. Então, todas as nações da Terra que caminharam estão um pouco além das outras, e o Brasil eu vejo como, embora todos os problemas que nós temos, mas eu vejo que está um pouco adiante de umas tantas nações, tem a obrigação de acolher, né? Acolher os venezuelanos. Sim. E dar-lhes condições que tenham uma vida minimamente decente. E por último, Vamos lá. Moisés foi um migrante. Sim. Né? Moisés foi imigrante. Um andarilho. Jesus foi imigrante, porque ele era da Galileia, e a Galileia era a África da época naquela região. A Galileia eram essas nações. O galileu, ele era extremamente discriminado. Então, quando nós estamos dizendo não ao migrante, nós estamos dizendo não a Moisés, nós estamos dizendo não a Jesus. Você participa do Jornal Nova Era mandando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 996433827, ou ligando para o telefone do ouvinte, que é o 0800 979 5011. O Luiz Carlos Geraldo da Vila Ré ligou, mandou aqui uma mensagem dizendo boa tarde a todos. Boa tarde, Luiz. Ele coloca tolerância. Vivendo num mundo atribulado como o nosso, ter o cotidiano 100% tolerante é utopia. Na verdade, nossas atitudes comparam com uma direção defensiva, onde dirigimos para os outros. Obrigada pela sua participação aqui, Luiz Carlos Geraldo, sempre atuante nos comentários aqui da programação da Boa Nova. O nosso próximo tema, quando falamos a respeito de imigrantes, falamos sobre refugiados, os médicos cubanos que estavam no programa Mais Médicos e optaram por ficar no Brasil, estão tendo dificuldade em se colocar no mercado de trabalho como a grande maioria dos brasileiros, não é? Um grupo de 48 médicos cubanos que decidiu ficar no Piauí depois que o governo de Cuba
se desligou do programa Mais Médicos do governo brasileiro, está desempregado e enfrentando dificuldades para se manter no estado. Um deles, o Raimel Kessel, 39 anos, ele tentou uma vaga de gari, mas não foi admitido, pois tem formação de médico. Raimel chegou à cidade de Ilha Grande em 2014, que foi bem acolhido, como ele disse, pela população quando participava do programa Mais Médicos. Ele disse, abre aspas, não é fácil achar emprego, porque quando colocamos no currículo que somos médicos, ninguém quer nos contratar. Eu até procurei trabalhar no carro de lixo e não fui aceito porque diz que médico não faz este tipo de trabalho, fecha aspas. O Ministério da Saúde estima que cerca de 2.000 cubanos ficaram no país após o fim do programa. O Ministério também afirmou que trabalha para a elaboração de um novo programa para ampliar a atenção primária. Disse ainda que está discutindo alternativas para o exercício profissional destes médicos cubanos aqui no nosso país, onde temos tanto déficit de emprego, como temos também esse déficit no nosso sistema de saúde. Falta médico, né? Mas estes médicos, por não terem ainda passado por aquele processo do Revalida, que não aconteceu depois do cancelamento deste programa com Cuba, aguardam para que eles possam realmente ser úteis e possam permanecer no nosso país, André. A questão do extremismo está presente aí também, né? O antigo governo, ele trouxe algumas benfeitorias para a nação. Eu, particularmente, não compactuo e não aprovo boa parte das coisas, do ponto de vista pessoal, que foi feita ao longo de 13 anos pelo antigo governo. Entretanto, seria uma insanidade nós dizermos que nada prestava, né? Não é possível dizer que o programa de distribuição de renda não foi um programa de distribuição de renda que trouxe alguns benefícios. A gente pode até dizer, podia ter sido melhor empregado, isso eu não tenho dúvida nenhuma, mas trouxe benefícios, né? Por outro lado, este programa também, ao que nos parece, ele trouxe condições de atender duas populações, a nosso ver. Primeiro, a população que não tinha, e agora não tem, né, muitas vezes no seu município, um atendimento médico que pudesse lhe dar uma melhor qualidade de vida. E passou a ter com a vinda desses nossos irmãos para servir aos nossos queridos compatriotas, né? E, por outro lado, uma outra bênção, que é dar-lhes a condição de sair de um país que vive uma situação extremamente complicada, uma falta de liberdade absurda, e eu posso dizer isso porque eu conheço Cuba, eu estive lá, né? E lá não há liberdade para nada. E sem liberdade não é possível existir vida qualitativa. No século XXI, sem liberdade, pelo menos a liberdade possível, não se alcança. E o atual governo, mesmo antes de tomar posse, já demonstrava claramente que encerraria pura e simplesmente o programa, né? A tal ponto que o extremismo do outro lado já convocou de volta aqueles médicos que estavam atuando no Brasil. E no meio disso tudo, quem fica? A população carente. A população carente. Por quê? Porque ela não tem condições de gritar, porque ela não tem condições de se reunir para fazer valer os seus direitos. Na verdade, ela não sabe nem que tem direitos, né? Então, quando nós passarmos a ter este olhar, ontem nós estávamos estudando isso no Evangelho, né, Guilmar? Nós fazemos aqui toda semana o Evangelho. Quando as pessoas acordarem para a importância de que o mais forte, entre aspas, né, que o mais forte tem um olhar de caridade e atendimento para o mais fraco, nós não teremos mais essa situação. Kátia? Você sabe que é interessante, você citou um número de 48 médicos lá no Piauí. Isso é só no Piauí, porque eu conheço médicos aqui de São Paulo, conheço médicos em Vitória que estão desempregados, que não voltaram para Cuba por vontade própria. Eu vi esta semana uma notícia aonde o governo atual pretende fazer o Revalida para que estes profissionais possam retornar às suas funções por conta dos médicos brasileiros não terem preenchido as vagas que ficaram abertas. Então, você veja, todo radicalismo faz mal. Agir com princípios teóricos apenas não auxilia em nada
não engrandece nada e só demonstra que o maior prejudicado, como bem disse o André, é o povo, que muitas vezes, André, nem sabe que tem o direito e nem como lidar com esse direito. Eu conheço muitas pessoas que nem sequer entendem que eles têm o direito ao Bolsa Família e como isso pode se dar. Se não for pegar na mão, levar, dar o passo a passo, eles não se mexem pela falta de capacidade de entender essa situação. Isso é muito triste. E não são poucas pessoas, não. São muitas pessoas no nosso país afora. Que bom, menos mal, que vão ser trazidos de volta ou revalida, para que esses profissionais aí, esses 48 possam fazer valer o seu diploma e voltar a trabalhar em prol desta mesma população que nem entende o seu próprio direito. Com relação ao preconceito que existe ao diploma, você é médico, não pode ser lixeiro, é ridículo, mas é real. Eu sofri isso na pele dentro de casa, porque o meu marido é MBA em finanças, não pode ser simplesmente um gerente financeiro de uma empresa pequena. E nessa de não poder, porque o currículo dele é muito grande, ele passou 4 anos desempregado, sofrendo porque, você tem um currículo muito bom, muito acima do que eu posso te oferecer. Olha que pena que a mentalidade dos nossos empresários sejam assim ainda, né? E nós temos uma demonstração clara também de como é difícil uma vida sem liberdade. Para o camarada preferir a margem da formação que tem, estar fora do seu país, se sujeitando a trabalhar que é uma profissão bastante digna. Né? Como limpador, né? Como, tem até um nome, não é mais gari que se usa, coletor, né? O coletor. Imagina a situação que não está em Cuba, né? Enfim, mais uma vez o que você falou, são os extremos, né? Ou a gente vai para o extremo da direita, ou a gente vai para o extremo da esquerda, e o atendido, ele não sabe que existe direita, ele não sabe que tem esquerda. Exatamente. Ele quer médico, ele quer que a sua saúde, ele quer que a sua dor deixe de existir, ele quer que a sua febre venha a cessar, ele quer que a sua qualidade de vida seja boa. Ele não vai se importar se o cara é branco, preto, se ele fala espanhol, russo, alemão, inglês, ele só quer ser atendido. A verdade é que enquanto nós tivermos governantes que governam para suas ideologias e para os seus partidos, nós não teremos um país em paz, com equilíbrio e tolerância devida, né? O bom seria que nós governássemos para o Cristo, né? Olha, nossa, que maravilha. Seria maravilhoso. Deixa eu compartilhar aqui participações de ouvintes, estão ligados aqui na programação da Rede Boa Nova de Rádio. Olha, quem mandou mensagem pelo WhatsApp lá de BH foi o Ildécio Gomes. Obrigada pela sua participação, Ildécio. Ele diz assim: boa tarde, pessoal. Acho justo ressaltar o trabalho da Fundação Bill e Melinda Gates na área de irrigação e infraestrutura básica na África. Se todos os milionários usassem metade da sua fortuna para ajudar os extremamente necessitados, reduziríamos o abismo que existe. E o Décio Gomes, de BH, obrigada aí pela sua participação. Certamente importante destacarmos ações como essas. A outra mensagem nos chega do João, de São Paulo. Ele fala assim: os africanos podem ser reencarnação de planetas, de espíritos que se rebelaram contra Deus ou de planetas menos evoluídos? Desculpem a minha ignorância. Eu acredito que não, né? De repente, esta situação de estarmos vivenciando, somos espíritos que experimentamos experiências na materialidade. Somos todos espíritos, né? Quando colocamos, de repente, que os africanos podem ter sido reencarnação de espíritos que se rebelaram contra Deus, eu penso que estamos sendo um pouco radicais, seria, André? Não, eu acho que são, sim. E nós também. Nós também nos rebelamos contra Deus muitas vezes. Não há nenhuma criatura neste planeta Terra que em algum momento de sua existência não tenha se rebelado contra Deus, quando não atende às necessidades de um irmão que está precisando do seu amparo, quando não percebe a importância de atender os seus familiares nas necessidades que eles têm, quando não é um cidadão socialmente responsável no trabalho, na rua, em casa. Nós estamos nos rebelando contra Deus. Deus é amor. Todas as vezes que nós deixamos
de fazer amor, né? No sentido da caridade, naturalmente nós estamos nos rebelando contra Deus. Então você tem toda a razão. Os africanos se rebelaram contra Deus, os indianos, os brasileiros, os sul-americanos, os norte-americanos e todas as criaturas da Terra. Nós estamos em crescimento evolutivo e isso faz parte do aprendizado, né? Então, quando a gente tenta encaixotar uma nação numa situação coletiva, apenas numa situação, a gente vai estar aí infringindo, podendo estar entrando no campo das especulações, que nem sempre, né? Então, como bem disse o André, todos nós somos, não só um ou dois, todos nós. A outra participação diz o seguinte: boa tarde, pessoal do jornal. Sobre a imigração à Venezuela, até o final dos anos 80, era o país mais rico e invejável da América do Sul. Os últimos líderes colocaram esse país à bancarrota. O que hoje esse povo passa seria um karma? Os países vizinhos que os recebem hoje tiveram culpa no passado? Isso não poderia acontecer no Brasil se os nossos governantes persistissem em uma ideologia errada. Quem faz este questionamento é o ouvinte Álvaro, da Zona Sul de São Paulo, que nos acompanha. A importância do fortalecimento de todas as instâncias que fazem funcionar uma democracia, né? Nós percebemos muito claramente que o ambiente democrático na Venezuela não estava estabelecido, né? A tal ponto que eles conseguiram dominar todas essas instâncias. Dominaram os militares, depois, na sequência, aquilo que é equivalente ao nosso Supremo Tribunal Federal, e assim sucessivamente. Agora, tudo tem uma razão de ser. Cada um tem o governante que merece, né? Então, a população como um todo, como um corpo só, ela falhou em não estar atenta na arapuca que estava caindo. E nós fazemos isso quase sempre de maneira absolutamente ignorante, quando nós aceitamos o pão e vinho. E tem muitas formas de a gente aceitar o pão e vinho, né? Nós sabemos o pão e vinho já era utilizado lá por Roma. Dá diversão, dá comida para esse povo pão que a gente... Circo também, pão e né? circo, na verdade, pão e vinho não, estou falando bobagem. É porque é sexta-feira. É sexta-feira, tá frio, né? É o pão e circo, exatamente. É o pão e circo. Quando a gente aceita o pão e circo, a coisa nós vamos sendo envolvidos por esta máquina de administração egoística, que quando nos damos conta já não há mais o que fazer, a não ser uma revolução. Infelizmente, nos parece que em algum momento isso haverá de se dar. É uma questão de karma? Não, é uma questão de desenvolvimento por conta dessa ignorância. O fato de nós não interagirmos de forma consciente nos ocasionam escolhas mal feitas. E aí a gente precisa aprender duramente essa lição. Quando nós falamos em escolhas, eu quero fazer uma sugestão para você que está aí do outro lado nos acompanhando. O Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz recentemente passou por um incêndio no nosso Mercatudo da Zona Leste. Continuamos a pedir o seu apoio, a sua ajuda. Precisamos reconstruir o nosso Mercatudo. Para que você possa colaborar conosco de uma forma assertiva, vamos trazer mais uma vez o vídeo que foi aí produzido pela TV Mundo Maior, mostrando este incêndio ocorrido no mês passado. Vamos a... Por volta das 2h da manhã, os bombeiros receberam um chamado de incêndio aqui em São Paulo, na zona leste de São Paulo, região do Itaém Paulista. Eu recebi a notícia do incêndio logo pela manhã, por volta das 6 horas, e aí eu levei um susto. Você demora um pouco para entender o que está acontecendo. É um misto de susto com preocupação, com tristeza. Quando eu vi as imagens mesmo de tudo destruído, foi bem difícil. As doações retiradas naquela região iam para esse galpão nessa loja. Ali também tinha as oficinas que recuperavam os itens doados para depois a gente descarregar nas outras lojas. Toda a parte que pegou fogo aí foi danificada, a estrutura foi danificada, teve abalo de estrutura, não teve o que recuperar. Não tenho palavras para definir, é uma cena horrível, né? Financeiramente não temos como calcular, porque nós deixamos de arrecadar, né, com a venda desses produtos.
As Casas André Luiz atende gratuitamente pessoas com deficiência intelectual, com deficiência física. A gente tem a unidade de longa permanência, que é aqui onde a gente está, que moram aproximadamente 562 pacientes com deficiências. Temos um ambulatório na Vila Galvão que atende mais 1.400 pessoas com deficiência, que atende a família. Nós somos conveniados do SUS, isso equivale a aproximadamente 30%, e os 70% vem da sociedade, das doações que nós retiramos, que são recuperadas e vendidas nas lojas. A gente tem um know-how no atendimento à pessoa com deficiência. Temos agora uma missão ainda muito maior, que é de inclusão dessas pessoas na sociedade. Para essas famílias que têm pessoas com deficiências, a instituição é, às vezes, o único apoio que elas recebem. Nós temos que trabalhar, já ocorreu, graças a Deus, não tivemos vítimas, graças a Deus, isso é o mais importante. Hoje, emergencialmente, o que a gente está precisando? O material para reconstruir essa unidade e as casas que a gente está trabalhando. Tinta branca, cimento, areia. Eu acho que o maior ensinamento que Jesus deixou para todos nós, independente da religião que cada um tem, é o amor ao próximo. É você olhar o próximo com compaixão, com respeito. E a oportunidade de reconstruir, de renascer das cinzas mais forte, para trabalhar ainda por muito tempo. Esse trabalho aí primoroso, né? Sem nenhuma vaidade, nem orgulho, foi realizado aqui por nós, da TV Mundo Maior, para mostrar o que aconteceu há quase um mês atrás, no dia 18 de junho, mas de lá para cá, muitas ajudas e auxílio nos chegou através de doações e já queremos agradecer, mas mantemos aí esse canal para que você possa colaborar conosco. O site casasandreluiz.org.br, lá você vai saber de que forma você pode colaborar conosco, ou o telefone 0 operadora 11 2457 7733, que é o telefone das Casas André Luiz. Estamos aí conseguindo, através das nossas doações, mudar este cenário, porque as pessoas colaboram sempre conosco, né, André? Graças a Deus, é uma entidade extremamente respeitada, né? Mercê do todo o trabalho de amor que tem feito já há 7 décadas, né? Atendendo aqueles que são à margem da sociedade, né? Então, a entidade abraçou esse ideal, esse convite do Cristo de que atendêssemos esses nossos irmãos. Hoje são 2.000, perto de 2.000 que são atendidos. E graças a esse trabalho nós percebemos, sim, o abraçamento da sociedade para que tenhamos condições de nos reerguer nesse momento tão difícil. Está se dando, como disse a Guiomar, estamos recebendo esse apoio, mas não deixe de continuar nos apoiando, porque ainda não conseguimos reverter a situação. E uma coisa bastante importante é assim, não acha que o que você pode dar é pouco, porque esse pouco pode fazer a diferença. E é muito importante, não importa o valor e a forma, faça. Esse é o importante. Quero trazer aqui mais participações de ouvintes. O João Antônio Andrade, de São Paulo, ele mandou uma mensagem pelo WhatsApp dizendo assim: boa tarde, João. Ele diz: fala-se em ajuda ao continente africano, que o mundo não está nem aí com eles. Mas lembremos que muitos países africanos são ricos e não ajudam seus irmãos necessitados. Aqui o João Antônio Andrade, de São Paulo, trazendo aqui a sua opinião, a sua participação no jornal. Pois é isso mesmo, né? Nós temos alguns países, na verdade nós temos quase como clãs, ali que são muito ricos, né? Mas esse egoísmo humano, né? De cuidar só de si, essa falta de olhar para o planeta como um todo. Eu achei muito legal, acho que há 1 ou 2 meses atrás, a Europa aumentou, a comunidade europeia aumentou o investimento ao meio ambiente. Né? Aumentou os impostos de captação para investimento ao meio ambiente. Por quê? Porque está preocupado com o planeta como um todo. Seria muito bom que nós aumentássemos também
esta ajuda humanitária, especialmente fazendo crescer as nações de tal forma que eles tenham, inclusive, condições de resolver eles próprios os seus problemas, né? Se conseguíssemos, eu acho que o digital, o ambiente tecnológico vai ajudar bastante isso, se conseguíssemos formar estas criaturas, que elas tivessem educação e cultura, certamente elas iriam às ruas exigindo os seus direitos, associando-se para poder fazer a diferença localmente, e assim a gente cresce globalmente. Obrigada, André, pela sua participação. Nós que agradecemos. Beijo no coração de todos. Kátia, gratidão. Gente, bom final de semana e até semana que vem. É isso aí. Agradeço aqui o apoio técnico agora do Jefferson Carvalho, Fernanda Lima. Agradeço a você que esteve conosco no Jornal. Jornal Nova Era volta na próxima segunda-feira, ao meio-dia. Até lá. Você ouviu Jornal Nova Era.